Bem-vinda, bem-vindo a um outro episódio do podcast da Realisho. Hoje o convidado é o Guilherme Marucho, do Sítio Sampa. Boa tarde, Gui. Boa tarde, gente. Tudo bem? Prazer estar aqui, André. Obrigado pelo convite. E vamos conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? É um prazer, é um prazer. Obrigado por ter aceitado o convite. Quer falar um pouco sobre a sua jornada? Olha, minha jornada, talvez seja a jornada que muitas pessoas fizeram, né? Ela começou profissionalmente há muito tempo. Eu sou engenheiro de formação, trabalhei por muito tempo como controller numa multinacional, né? E migrei há 5 anos para empreender meu próprio negócio social. E estou muito feliz, é um desafio enorme, é outra mudança, outra qualidade de vida, mais outras preocupações, mas a gente está bem, está feliz na luta e feliz de ter parceiros assim que a gente pode contar para estar nessa batalha junto. Que bom. Você se formou em quê, Gui? Eu me formei em engenharia civil, eu fiz faculdade, fiz a FEI, me formei com planejamento urbano, no terceiro ano da faculdade a gente tem que escolher para onde que a gente vai. E eu gostava de exatas, mas eu gostava de trabalhar um pensamento mais estratégico, né? E na faculdade tinha a opção de trabalhar a área de transportes, que é planejar uma malha viária de uma cidade, planejar um aeroporto. Então foi aí que eu comecei a olhar para as cidades, comecei a olhar para o urbanismo, né? E comecei minha jornada profissional nesse caminho. Logo após eu me formar, eu não fui trabalhar com obra, com grandes obras, eu acabei participando de um processo de trainee para a Folha de São Paulo e entrei lá como executivo de desenvolvimento de negócios. Então eu saí de uma área técnica e fui já começar a trabalhar com uma área estratégica, que sempre foi onde eu ia meu pensamento, né? Sempre saindo um pouquinho do micro e um pouco para o macro, né? De olhar as coisas como um sistema. Folha de São Paulo, trabalhou quanto lá? Eu trabalhei cerca de 3 anos na Folha, quase 4 anos lá. Foi uma experiência interessante, estar dentro de uma mídia grande, né? A gente tem a oportunidade de olhar as coisas um pouquinho pelos bastidores. Alguns desafios, passou por algumas etapas de crise, né? Alta do dólar, muita gente demitida, mas foi uma experiência interessante, porque como entrei como trainee lá, eu circulei a empresa inteira. Então, eu fiquei 1 mês na redação, 1 mês na impressão. Então, consegui ter uma visão geral do negócio, assim. Conheci pessoas interessantes, foi uma empresa interessante de trabalhar. Depois que eu saí da Folha, eu fiz a minha primeira mudança de emprego, né? Gostava do meu trabalho, mas estava naquela coisa de corporação fechada, então foi a primeira vez que eu larguei tudo, a gente tinha uma reserva, eu larguei tudo e fui trabalhar de fotógrafo e fui filmar um documentário, né? A gente fez um documentário com o pessoal da saúde mental, no projeto do SECO, da ala Loucos pela X, que os usuários do sistema de saúde mental da prefeitura criaram um coletivo de economia solidária, onde eles faziam fantasia e ainda fazem para escolas de samba. Eles começaram com a X9, hoje trabalham com Vai Vai, e é um projeto muito bonito. Foi ali, acho que minha primeira experiência com economia solidária e com formas diferentes de se trabalhar, né? Que não é aquela forma formal, né? Formas diferentes de se relacionar, de resolver problemas de trabalho, de lidar com a divisão do resultado do trabalho. Foi uma experiência muito enriquecedora. Aí, como todo projeto que a gente começa a se envolver e a gente tenta criar uma coisa nova, às vezes dá certo, às vezes o dinheiro acaba. E o dinheiro acabou e eu acabei voltando pro mercado corporativo, né? Aí eu fui para a DHL Express e eu fiquei um bom tempo lá. Fiquei cerca de 10 anos na DHL. Eu sempre tive essa vontade de poder ter mais controle sobre o meu trabalho, né? Do impacto do meu trabalho no meio ambiente, no mundo em si, né? Na questão social como um todo. Mas uma coisa que me segurou muito tempo lá é que a DHL é uma empresa que é considerada uma das melhores empresas para se trabalhar no mundo, né? Há mais de 10 anos eles têm o selo de melhores empresas para se trabalhar, então é uma empresa multinacional, mas não só é uma multinacional, é uma empresa que é a empresa com maior presença em todo o mundo, em quantidade de países. Então, era um ambiente multicultural, e em ambientes multiculturais você tem que aprender a se relacionar com as pessoas, entender formas diferentes de trabalhar, formas diferentes de escrever, de ritmos de trabalho. Então, foi uma experiência muito enriquecedora também, poder conhecer outras culturas, trabalhar num ambiente onde tinha muito respeito. Quando eu saí de lá, foi uma coisa que me surpreendeu, assim, quando eu comecei a trabalhar com outras instituições, com o terceiro setor, e perceber que numa corporação sentia um ambiente de trabalho talvez mais saudável e com mais respeito do que em outros ambientes, né? Mas nem a gente não pode ter tudo nessa vida, né? Então era muito bom trabalhar lá, mas chegou um ponto que eu já estava cansado do que fazia muito tempo, eu queria ter mais controle do meu trabalho. O que fazia lá? Lá era business controller, então eu cuidava de todo o planejamento estratégico da empresa, né? Então, Brasil inteiro. Então, era reunir todas as equipes de todas as áreas, entender
que precisava ser feito, para onde precisava ir, consolidar isso daí em documentos e mensalmente controlar isso através da informação, né? Tinha uma área mais operacional, que cuidava também da parte de contas a pagar e toda a parte de tesouraria, mas tinha essa parte de planejamento, que sempre foi uma coisa que me atraiu muito, né? Poder conversar com as pessoas, olhar a estratégia, pensar os caminhos, né? E foi uma coisa... Foi muito aprendizado, foi muito bom na questão de aprender a lidar com projetos grandes, com estrutura de trabalho grande, entender os fluxos e de também estar numa empresa que respeitava muito o funcionário. Então, eu saí de lá super bem, saí de lá feliz da minha experiência que eu tive lá, mas foi uma mudança de vida, né? Em 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu me separei, uma filha de 5 anos, e quando a gente separa, a gente percebe que uma primeira ficha que cai é que metade do tempo com a minha filha eu não ia ter mais, né? Porque eu estou separando, ela vai ficar na casa da mãe, casa da minha mãe e na minha casa. Então, eu decidi largar. Eu saí da empresa e falei, bom, vou tentar de novo. Vou tentar ter controle do meu trabalho, controle do impacto que eu causo na sociedade. E foi aí que começou o Sítio Sampa, né? Mas você já sabia que ia começar o trabalho no Sítio Sampa ou largou antes de saber o que fazer? Eu não sabia o que ia fazer. Eu larguei. A primeira prioridade foi largar para cuidar da minha filha. Porque a mãe dela também é executiva, trabalhava muito e ela ia ficar numa separação com pais trabalhando muito, sem a presença que a gente precisava nessa transição. Porque então, você trabalhava muito na DHL? Eu trabalhava uma jornada adequada, assim, 8 horas por dia, não trabalhava muito, alguns dias um pouco a mais, mas tinha essa pressão de estar crescendo lá dentro e começar a exigirem mais, né? Normal. Às vezes não é só a questão do volume de trabalho, né? É a intensidade do trabalho. Você vai para casa e você não desliga, você continua no trabalho. Isso eu te queria perguntar. Você não conseguia desligar completamente? Demora para desligar, né? Porque além de ser uma empresa que é multinacional, então eu tinha uma equipe fora do país, eu tinha um escritório com outro fuso horário, então era quase impossível você desligar totalmente, né? Você sempre tinha que estar meio que de plantão ali. E eu queria, nessa separação, cuidar da minha filha. Então eu tomei a decisão de sair da empresa. A princípio, eu me inscrevi para fazer para a segunda turma de culinária Planter Based na Cordon Bleu. Eu ia para Londres com a minha filha e falei, vou virar chefe de cozinha agora. Vou plantar, vou cuidar de comida, eu gosto de cozinhar, para minha saúde é fundamental. A alimentação é onde a gente começa nosso diálogo com o mundo, de certa forma, né? O que a gente consome. E eu larguei tudo. Só que aí veio a pandemia, que ninguém esperava. E as portas fecharam, o curso foi cancelado lá fora. E aí apareceu o Sítio Sampa. O Sítio Sampa já existia, ele foi tinha sido criado há 2 anos atrás pela minha sócia Vivian, que ela viu aquele terreno e sonhou, quero ter uma horta urbana. Nesse meio tempo eu participava com ela no projeto, eu ia ela plantar, mas muito uma coisa de prazer, de hobby. E quando cancelou essa minha ida para estudar culinária, e o projeto estava lá, ela precisava de ajuda, porque ela é produtora cultural, então ela não conseguia estar lá na horta. E eu me vi na pandemia com um quintal de 10 mil metros quadrados, eu falei, eu vou abraçar isso. Então é engraçado, as pessoas me perguntam, mas você sempre sonhou em ser agricultor? Eu falo, gente, não. Eu nunca sonhei, mas uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada é que a gente também tem que aceitar o que a vida traz pra gente, né? A gente tem não que a gente tenha uma missão, nada predestinado, mas as coisas vão acontecendo e a vida vai precisando da gente, né? Para mim, o trabalho tomou um pouco o significado disso. Quando eu falo trabalhar, é trabalhar por um propósito, é trabalhar pelo coletivo, é trabalhar pelo que a vida pede que você trabalhe. E ela trouxe aquilo para mim, ó, a gente tem esse espaço aqui, você tá aqui, vamos trabalhar aqui. E eu aceitei, tem sido uma jornada maravilhosa, diferente, são outras preocupações. A gente tem que mudar muito nossa relação com o dinheiro, com tudo, porque é a gente que está pagando as contas, né? Tudo que entra ali e sai do nosso bolso, né? Quando você faz um empreendedor social, né? Quando você está começando o seu negócio. Então a gente tem que mudar todas as relações, mas você descobre muita coisa também que você pode ver de formas diferentes e de formas mais saudáveis. Como era o Sítio Sampa quando você chegou lá? O Sítio Sampa foi um terreno que foi muito degradado, né? Era um terreno, primeiro que começou, que era um morro 18 metros mais alto, e cortaram o morro para aterrar o bairro. E durante 40 anos, ele foi um lugar onde teve muito descarte de construção civil, né? Um aterro de entulho. Então, quando a gente chegou lá, era um mar de pedra. Pedra, telha, ferro. Então, o primeiro trabalho que aconteceu ali foi a limpeza, né? Foi um trabalho árduo, vários meses limpando com retroescavadeira, com caminhão, tirando todo esse entulho para começar a criar um solo. Porque eu brinco que tem uma diferença de terra e solo, né? Terra é aquela matéria, só matéria física, o solo é vida, né? Quando a gente fala de agricultura orgânica e ecológica,
Para mim é mais do que plantar, é criar abundância, criar vida. Então a gente teve que criar um solo. Porque o solo não é só terra, não são só os nutrientes. Ele tem que ter os micro-organismos ali, ele tem que ter a vida. Senão o alimento não acontece, senão a natureza não acontece. Então foi quase 2 anos de trabalhando para recompor esse solo, trazendo muita matéria orgânica, plantando, lógico, fazendo uma complementação através do estudo do solo, dos minerais que faltavam, mas tudo através de um manejo orgânico e agroecológico para a gente conseguir compor o solo. Aí, depois de 3 anos de bastante trabalho, a gente conseguiu começar a plantar e a certificação orgânica, que a gente mantém esse processo até hoje, né? Até hoje não, porque a gente mudou nosso processo. Graças à parceria que a gente tem com a Realixo, hoje a gente é sustentável nesse quesito. Toda a nossa adubação vem do processo de compostagem, que para a gente trouxe benefícios, além dos benefícios financeiros de você ter uma economia de custo, é uma geração de renda para a gente, para o serviço ambiental que a gente presta, e a gente tem um controle do que está indo para o nosso solo, né? A compostagem traz uma adubação muito mais viva do que simplesmente eu ir lá e colocar um nitrogênio no solo, colocar um fósforo. O que eu estou adubando é vida ali, eu estou criando terra. Na verdade, a pessoa fala, mas como é que chama? Composto, adubo. Quando as crianças das escolas vão lá, eu falo que a gente está criando terra. O que a gente faz a compostagem, para mim, fala, tá vendo isso daqui acontecer no final? Sente o cheiro disso. Quando elas sentem o cheiro, mas tem cheiro de terra. Eu falei, é isso que a gente está fazendo. A compostagem, para mim, a gente está criando terra. A gente está imitando a natureza, o que ela ensina para a gente através de um processo que sempre existiu com micro-organismos, com bactérias e fungos, que é a forma de se criar vida. Então, no primeiro período, você trazia terra de onde? Do interior? A gente não trazia terra, a gente trouxe muita poda, né? A gente usou muita poda de árvore da poda urbana. Outra coisa muito importante é o esterco, né? A gente tem o esterco de galinha, que é um esterco que é muito rico em nitrogênio, então ele é bom para adubação do solo, mas tem um esterco que é muito importante, que é o esterco de gado, né? Que é o esterco de vaca, de boi, porque ele traz muita matéria orgânica e traz muitos micro-organismos juntos, né? Então foi isso, foi muita poda, muito trabalho no solo, revolver o solo, trabalhar a adubação verde, plantar leguminosas, plantar feijão guandu, plantas que ajudam a abrir o solo e trazer vida para ele de volta. Então, a gente não trouxe terra, ao contrário do que as pessoas possam imaginar. Quando eu brinco, as crianças vão lá, elas mexem na terra e falam, sujei minha mão. Eu falei, não, você não sujou sua mão, isso é terra. Terra é vida e terra é caro. A gente não imagina, mas o processo de movimentar a terra é um processo complexo, custoso, e trazer terra é custoso também. Então, é um processo mais lento que a gente optou, mas é um processo mais próximo do que a natureza faria, né? Que é os processos de sucessão. Então, começa a nascer um mato, o pessoal fala, é praga. Não, para a gente não é praga. Está nascendo ali, faz parte do processo da natureza reocupar aquele ambiente. Então, deixa aquele mato tomar. Depois que aquele mato tomou, a terra vai começando a ter um tipo de vida. Aí você consegue plantando outras coisas. Demora, tem que ter paciência, tem que respeitar o ciclo da natureza. Mas depois que você consegue estabelecer esse processo, os seus custos de nutrição do solo reduzem, as suas plantas ficam mais saudáveis, porque elas estão dentro de um ambiente que é um ambiente vivo, que é um ambiente que tem os desafios internos das plantas ali, tem um equilíbrio, né? E essa competição entre as espécies de equilíbrio acaba gerando plantas mais saudáveis, mais nutritivas. Dá um trabalho no início, mas depois que você consegue estabilizar esse processo, a gente tem economia e tem maior qualidade das plantas. Estamos descobrindo que muitas pessoas não conhecem muito do mundo da agricultura, né? Também na criança, você me conta que as crianças não sabem que é um produto orgânico, que é agrotóxico, mas pode ser que também quem está assistindo, como eu, antes de fazer uma experiência na agricultura, não sabia. Essa coisa que você falou de colocar os nutrientes no solo ou de criar um solo vivo. Pode contar um pouco sobre isso? É interessante, né? Porque a gente tem a visão, né? Que primeiro, isso que o André comentou foi, no último ano eu recebi mais de 1.200 crianças da rede municipal do 6º ano para passarem a tarde com a gente, ali amanhã com a gente, falar um pouquinho de educação socioambiental, falar um pouquinho de educação alimentar, e explicar para elas como é que foi o processo de Sítio Sampa, né? E nessa jornada eu fazia algumas perguntas para todas as crianças. Uma delas é se elas sabiam que era alimento orgânico. Menos de 1% das crianças sabem, infelizmente. E se elas sabiam que era agrotóxico, e também elas não sabem o que é agrotóxico, né? E alimento orgânico é uma coisa que a gente fala porque a gente tem uma consciência de saúde, a gente vem de um poder aquisitivo que a gente tem essa consciência, a gente tem essa opção, né?
E muita gente fala que o alimento orgânico é caro, né? É mais caro, as frutas são pequenas, o que não é verdade. As frutas orgânicas são lindas, elas podem ser grandes ou pequenas. A diferença é que quando a gente está falando de uma agricultura orgânica ecológica, a gente respeita o ciclo, né? Então tem época que a planta vai nascer, que a fruta vai ser menor, que não é a época dela. Tem a época que ela vai ser maior, mas como a gente sabe que a planta tá num ambiente vivo, a gente sabe que ela é nutritiva, né? Não é questão de ser orgânico ou não, né? E isso é importante quando a gente fala de entender o processo de formação do solo. E é interessante quando a gente fala de agricultura, que a gente fala do custo dos alimentos, né? Que o orgânico é mais caro e para o produtor é mais caro produzir, porque ele demanda uma mão de obra maior, é um cuidado, por exemplo, quando uma das grandes questões do agrotóxico, que as pessoas muito relacionam a pragas, né? Mas a primeira utilização do agrotóxico numa agricultura convencional é para matar o mato. A tiririca, por exemplo, que é um mato que cresce muito rápido, ele tem no mundo inteiro. Hoje, na agricultura mundial, é a maior praga que tem a tiririca. Então, o que faz o agricultor convencional que usa agrotóxico? Ele chega naquela plantação, ele tem que tirar o mato que está ali, porque senão ele vai competir com nutrientes pelas plantas. O que ele faz? Ele vai estar com agrotóxico para matar esse mato. Essa é a primeira utilização do agrotóxico. Só que quando ele mata isso daí, ele mata toda essa vida do solo. Então, o meu solo não consegue mais criar nutriente. Aí o que tem que acontecer? Ele tem que ir lá e ir com uma adubação química. A planta cresce, só que nesse processo, ele matou toda a vida que tinha ali. Ele matou o alimento, toda a cadeia alimentar ficou quebrada, né? Então, depois que cresceu uma lavoura que seja de soja, toda aquela cadeia alimentar está abalada, os animais, os insetos são desesperados para alimento, aí você tem as pragas e atacam, aí ele vem com agrotóxico para matar essas pragas. Só que, de novo, esse agrotóxico vai para a planta, vai para o solo, vai para a água, vem para a gente e mata toda a vida que está ali. Então, quando você pensa em custo, se você pensar que a agricultura é terra, né? O maior bem na agricultura, o maior ativo é o solo. Então, quando a gente fala agricultura orgânica é mais cara, mas se você pensar no médio e longo prazo, uma plantação convencional, onde ela está com agrotóxico, você mata a vida do solo. Você vai lá e taca adubo químico. Com o tempo ele vai saturando, porque você não tem aquela vida ali dentro para fazer a correta decomposição e a circulação daqueles elementos. Ele vai saturando. Então, depois de um tempo, 40, 50 anos, aquele solo é um solo morto. Então, um solo sem vida. Então, todo aquele terreno, toda aquela fazenda que você tinha, perde o valor. Na agricultura orgânica é o contrário. Você cria cada vez um solo mais vivo. Então, aquele seu solo que está ali, pode ser que você gaste mais no começo, você tenha mais mão de obra, mas o seu principal ativo, o seu bem, que é o solo, que é a terra, de onde vem a vida, cada dia ele valoriza mais. Então, no final de 40 anos, eu vou ter na agricultura orgânica, eu tenho um solo vivo, que eu posso continuar plantando. Cada dia eu gasto menos adubação, porque esse ciclo dos micro-organismos, das bactérias e os fungos, eles não só ajudam na decomposição, mas a natureza tem uma forma inteligente de conversar, de saber onde estão os nutrientes. É uma coisa que a gente está aprendendo muito ainda, né? Que as plantas se conversam e elas trocam informações, elas circulam os nutrientes. Você perde tudo isso. Na agricultura orgânica não, você cria essa cadeia. Então, com o tempo, você tem um solo vivo que você cada vez menos precisa usar adubação. Então, no começo pode custar um pouco mais caro, é um trabalho manual pesado, cansativo, você tirar um mato com a mão, porque a gente tem que tirar matinho com a mão ali para lidar com a praga. É muito pessoal o contato com a terra, mas depois de um tempo é isso, você tem redução de custo e você tem um ativo, né? Você tem uma terra que vale alguma coisa. Você não tem uma terra que vai virar um deserto. O Gio, que trabalha com você no sítio Sampa do Nordeste, ele trabalhava com agricultura convencional agrotóxica antes, né? Ele trabalhava com agricultura convencional. Tem o Gil que trabalhava com a gente, teve o Manuel que trabalhava com a gente também. E isso foi uma experiência chocante, assim, tanto pra gente quanto pra ele, né? Ele era de Pernambuco, ele veio para São Paulo para trabalhar conosco. E ele trabalhava com milho lá, né? E com muito agrotóxico. A primeira coisa, quando ele chegou aqui na nossa plantação, a gente planta o milho crioulo, que é uma semente ancestral, né? Sem agrotóxico nenhum. Ele colheu o milho, assim, do pé e comeu. Para mim foi uma surpresa, que eu nunca tinha comido um milho direto do pé, né? Mas quando o milho tá verde, não tá bem maduro ainda, ele tá quase, você comer, você pode comer direto do pé. E a hora que ele comeu, ele fez um espanto com o sabor daquele milho. Ele falou, nossa, mas daqui isso tem gosto, que eu comia não tinha gosto. Essa foi a felicidade que ele teve. Mas logo depois, ele teve um susto, que ele falou, Guilherme, preciso de uma ajuda sua, preciso procurar um médico. Porque ele percebeu que ele tinha um nódulo e ele tinha uma suspeita de câncer, porque ele trabalhava numa área com um agrotóxico. Felizmente, ele fez os exames, era benigno, então passou-se o susto, mas quando a gente fala do agrotóxico, a gente pensa só na gente, né?
A gente pensa que aquilo vai fazer mal, para a gente faz mesmo mal, acho que isso não tem que se discutir sobre isso, mas tem um impacto muito grande no meio ambiente, que eu falei, tudo que eu falei para vocês, ele destrói o solo, destrói a vida, mas o trabalhador rural que trabalha com agrotóxico, ele adoece. E não é só o trabalhador, é toda a região no entorno. São os filhos das mães que trabalham, que amamentam as crianças, eles que têm consequência, eles absorvem agrotóxico. O Brasil é um dos países do mundo que mais usa agrotóxico. Isso é uma realidade muito triste. É muito triste saber que a população nem tem a informação que isso faz mal. Não tem também a opção de acessar outros tipos de alimentos, porque infelizmente a gente não tem uma cadeia logística para a distribuição de orgânicos. O produtor orgânico sofre muito. É difícil trabalhar. O produto não é caro pelo processo produtivo, que nem eu falei. É caro porque assim, você não tem estrutura. No Brasil, um país continental, as pessoas vêm no CEAGESP, aqui em São Paulo, vêm de Minas Gerais comprar produto orgânico. Então o produto sai do norte, vem para o centro de distribuição em São Paulo para ir para Minas Gerais. Então o custo logístico é muito alto. E para um pequeno produtor, se a gente considerar que 70% do nosso alimento vem da agricultura familiar, que não é um produtor que vai ter um caminhão para transportar, porque a gente não tem linha de financiamento, né? Isso é uma outra realidade quando a gente fala de alimentação. Não existe um país no mundo, uma grande economia, um grande país que não trabalhe com subsídio para a agricultura. A agricultura é fundamental. Ela tem ciclos, então se a gente não tiver linhas de fomento, se a gente tiver linhas de financiamento, que hoje em dia infelizmente só tem para o grande produtor, para o pequeno produtor, como é que um produtor de alface que tem a sua margem de 3%, 4% vai comprar um caminhão com juros de 20% ao ano? Não consegue. Então existe sim um custo mais elevado dos orgânicos, mas não é pelo método produtivo em si. Em si é por não existir uma cadeia de suporte para a produção desse alimento, igual ocorre com com agronegócio, com grandes produtores. Inclusive, vocês vendem, sobretudo, folhas verdes, temperos, a um preço inferior de muitos supermercados, né? Sim, a gente vende a um preço que é mais barato que o convencional no mercado. Isso também foi uma decisão. No começo, muitas pessoas falam, mas planta isso, planta aquilo. E eu pensando com esse pensamento estratégico, né, qual a importância das hortas urbanas, e para mim é muito isso, né, assim, uma batata doce, uma abóbora, eu posso plantar no interior, onde meu solo é mais fértil que o solo da cidade. Não é um solo fértil, é um solo muito pobre, né, que a gente tem que recriar a vida dele. Eu posso trazer um caminhão por semana e aquele produto vai durar. Uma cebola vai durar 2 semanas sem problema, sem perder qualidade. Já a hortaliça e os temperos faz toda a diferença. Eu não consigo ir no mercado e comprar um coentro. Não tem cheiro, não tem gosto. Então a gente decidiu focar muito na produção de hortaliças e temperos, que são coisas que tem que ter colhidas no dia, tem que ter transporte diário. E para mim faz muito sentido plantar na cidade esse tipo de alimento. E as frutas que precisam de microclimas e esses alimentos que têm um tempo de prateleira maior, a gente plantar no interior. Eu acho que é um combinado que a gente faz de entender a vocação de cada área, que nem a natureza faz, né? A natureza é uma cadeia, então a gente começar a entender como a cidade pode ajudar o produtor do campo. Onde a cidade entra, onde o campo entra, qual a vocação de cada um. E por isso a gente foca muito em verdura e tempero. Assim, os alfaces ficam... E tem outra lenda que tem, né, assim, dos alfaces, que tem que ser sempre muito fresco, mas se você pega um produto orgânico de qualidade, que uma grande diferença do orgânico, tem mais nutriente, a gente sabe que tem mais nutrientes, alguns produtos têm 50%, 60% mais nutrientes que o convencional, mas tem uma coisa que as pessoas não falam muito, é que a agricultura orgânica, pela planta, por uma alface crescer num ambiente sem um agrotóxico, ela está ali num ambiente vivo, né, de competição. Então ela tem que criar as defesas dela também. Então ela cresce uma planta mais forte. E essas defesas, que são antioxidantes, nós consumimos isso também. Muito interessante. Então você pega uma verdura orgânica, você lava ela, você lava ela seca e coloca num recipiente na geladeira, ela dura uma semana fresca sem problema nenhum. Essa coisa do preço é muito interessante, porque esses estudos revelam que produtos orgânicos têm 50%, 60% mais nutrientes de produtos agrotóxicos, né? E as pessoas se lamentam do preço. Mas se nós alimentamos para ter as vitaminas, os sais minerais, os nutrientes, isso deveria ser o nosso foco, né? Ter essa substância. Então, se o preço é até uns 50%, 60% mais por quilo, ainda é o mesmo preço de um agrotóxico. Só que
nós estamos numa cultura da abundância, da aparência. Então, o quanto mais temos na mesa, o quanto mais achamos de ser ricos, de ter abundância. Mas na realidade podemos comer menos, que seria muito importante também, porque temos um grande problema de peso, de obesidade, é um grandíssimo problema. Então, uma cultura de comer um pouco menos, de qualidade melhor. E também me lembrou que você falou sobre o Manuel, que muitas vezes as fazendas agrícolas orgânicas eram agrotóxicas nas décadas dos 60, 70, quando foi o começo desta cultura. E na Itália, por exemplo, o pai de um meu amigo em Puglia, que cultivam tomates, fazem azeite de oliva, ele migrou para a agricultura orgânica porque o pai dele ficou enfermo. E entenderam que foram todas as substâncias que colocaram, então foi essa mudança. Assim como o consumidor muitas vezes compra e decide de comprar os produtos orgânicos primeira vez, não tanto para o meio ambiente ou para a agricultura familiar, quanto para a saúde. Esta é a primeira razão para comprar produtos orgânicos, e depois descobrem todas as outras vantagens, como o sabor, porque o sabor também é muito diferente. E eu acho que essa consciência é importante, né? Outro dia eu estava brincando, eu fui na Convenção do Meio Ambiente, e tinha uma proposta que a gente fez que eu queria, falava, a gente tem que começar a criar a consciência do eu ambiente, né? Porque as pessoas, elas nem se preocupam porque elas não cuidam nem do próprio corpo. Você falou dos nutrientes de um orgânico, mas ninguém lê rótulo. Se você pegar os ultraprocessados, que é um veneno, que a gente sabe 50% da população mundial já sofre de doenças crônicas por causa do consumo de alimentos ultraprocessados, se a gente não começar nem a olhar para o que a gente consome, se a gente não cuida nem do nosso corpo, como é que a gente vai cuidar do resto, né? Então, a educação alimentar, essa consciência do que a gente está comendo é fundamental. A gente precisa resgatar isso que a gente já teve, que a gente tem uma cultura alimentar rica, do que a gente entendeu que a gente consome. E parece um contrassenso, né? Que eu falo para as pessoas que a gente come muito, a gente tem que comer menos. Mas você é produtor, você vende comida, tem que... Mas não é, gente. Assim, nosso corpo, a gente tem a necessidade de nutrientes, mas não adianta a gente consumir mais. Se a gente consumir mais que aquilo, a gente vai desperdiçar, a gente vai sobrecarregar nosso organismo processando coisa que a gente não vai usar. Então a gente precisa realmente voltar a saber se alimentar, entender o que é o alimento, né? Ter uma relação diferente com o alimento, que é além da relação de prazer, né? Porque é isso que toda essa indústria do ultraprocessado traz, né? A embalagem linda. Eu brinco com as crianças na escola, que vão na horta, que eu falo, sabe aquela bolacha da Elsa? Falei, a Elsa existe? Não, a Elsa desenha? Então como é que existe bolacha da Elsa? E as crianças, com um pouquinho de informação, elas já ligam, mas é pra gente comprar mais. É pra gente comprar mais. Então, eu adoro cozinhar, eu sou fã de gastronomia, eu acho importante, mas a gente tem que começar a olhar para a parte funcional dos alimentos. Tem que ter sabor, dá para ter sabor, mas a gente tem que voltar a entender um pouquinho sobre o que a gente consome. Isso é muito importante. É muito importante. Ainda não me convidou a uma janta ou um almoço em sua casa? Tem que fazer, vou fazer não, minha casa não, Sítio Sampa, que é a minha casa, né? Então... Fazemos que você prepara algo e eu preparo uma massa italiana. Combinado. Eu planto a berinjela. Tá bom, perfeito. Manjericão. Manjericão, a gente tem manjericão genovês lá, que é o... Muito bom. E o tomate, não tem muito tomate, né? Tem o tomatinho. Tomate é uma cultura delicada de se plantar. A gente tem um pouco, mas é... Alho, óleo, peperoncino, que é pimenta, berinjela, tomatinho, manjericão, um pouco de parmigiano, se quiser, é muito, muito bom. Uma coisa interessante que acontece com este baldino nossos clientes, que eles nos contam, é que quando começam a separar os resíduos orgânicos no baldino, eles observam o que estão comendo. E quanto mais ou menos descascam? Sim. O quanto desembalam. Porque un'altra cosa conectada con o mundo dos industrializados é que todo está em embalagem de plástico, que pela maioria não se recicla, é importante saber que a maioria não se recicla. E, de outra parte, tem comida in natura que não tem embalagens de plástico e que faz também melhor para a saúde. Tem um papel fundamental da educação, né? Tem um papel fundamental da educação e voltando ao que a gente falou de se observar e observar o que você produz de resíduo,
É fundamental, né? Quando eu fiz eu sempre me alimentei muito bem, sempre evitei industrializado, mas quando eu comecei a produzir meu alimento, eu vou cada vez menos em mercado. Eu vou para o mercado para comprar coisas muito específicas, comprar um azeite, comprar um macarrão, e a quantidade de embalagem que você para de gerar é absurda, né? Você começa a ver a quantidade de lixo que a gente gera, e eu chamo de lixo, não chamo nem de resíduo, porque muitas delas realmente não tem destinação, né? Não sei, são 30%, que é do material normalmente reciclável. Daquilo no mercado? Das Depende dos embalagens. produtos. Tem embalagem de plástico se recicla muito pouco. Não só porque a pessoa separa um pouco ou porque não existe a infraestrutura, mas porque não tem interesse da indústria a reciclar aquele material. E aí entra, quando eu falei anteriormente da importância da cidade, do produtor urbano interagir com o produtor do campo, e para mim eu vejo uma delas é essa, né? Eu lembro que na minha infância tinha um senhor que plantava no Linhão, e a gente comprava as coisas dele. Tinha a senhora que passava com a caravan dela, vendendo ovo e vendendo produtos, né? E quando você fala de embalagem, outra coisa muito que acontece com os grandes mercados é que eles querem ter o tamanho específico das coisas, né? Um abacaxi se o abacaxi nasce muito grande, eles não vão querer vender porque não vai caber na bandeja. Alface, não sei se vocês já viram um alface americano no solo, né, plantado. É uma planta linda, é enorme, ele forma a cabeça e vai fechando, e não é só aquele miolinho dele. Quando você olha, quando você pega, colhe ele, tem todas as folhas, ele tem a embalagem natural dele linda, e tudo aquilo é jogado fora. Por quê? Porque não cabe num isoporzinho com plástico. Então a gente conseguir que a sociedade recrie esses pontos de venda, né, direto com o produtor, ou que seja um produtor revendendo outro produtor, também é muito importante, não só para redução de todos os resíduos que a gente gera, mas também de recriar vínculos afetivos, né? Recriar vínculo de uma criança ir lá na horta. Eu vi, na minha experiência recebendo as crianças de escola, criança que não comia beterraba, ir lá no chão, colher uma beterraba crua e comer uma beterraba crua, só para você criar uma experiência diferente, né? Então, eu falo muito isso, assim, não se trata da gente resgatar vínculos afetivos, a gente tem que criar novos vínculos. Eu peço para as crianças sempre contarem uma história em relação afetiva com o alimento, e você já não tem mais história com pai e mãe. É sempre avô. O avô, a avó que fazia isso comigo, porque a gente sabe que a vida é muito difícil, a vida de todo mundo é muito complexa, todo mundo trabalhando, você cozinhar, você fazer tudo, não é fácil. Mas perdeu esse vínculo, então a gente tem que pensar formas de, quando você falou de educação, a gente está com uma geração super estimulada, TV, videogame, celular. Como a gente consegue trabalhar essa educação com essa nova geração? A gente tem que pensar novas fórmulas de criar vínculos com o meio ambiente. Como a gente vai ensinar as crianças a cuidar do meio ambiente se elas não sabem o que é o meio ambiente? Como é que você vai ensinar a criança a cuidar de uma floresta se ela não sabe o que é alface? Para ela é tudo alface americana, é tudo. Galinha, todo passarinho é galinha. Então a gente tem esse desafio de pegar essa geração nova, de educar eles com uma coisa que eles não conhecem. A gente já foi mais fácil, né? A gente teve contato com isso. Mas como você conversa com uma criança que não sabe o que é uma floresta, que não sabe o que é produzir um alimento, né? Então a gente tem que pensar isso, como essas hortas urbanas, como os projetos como eles trabalham com a reciclagem, com a compostagem, podem trazer de volta para as crianças essa experiência com a natureza, né? Uma coisa que acontece muito bonita também lá na visita das escolas, elas vão ver as leiras que a gente faz de compostagem com o material que a gente recebe de vocês. E ali a temperatura chega até 60 graus. Então, quando a gente abre ali, elas põem a mão e vê a fumacinha saindo, pronto, a gente criou um vínculo ali. A criança via aquilo saindo, ela falou, mas como é que sai fumaça da madeira? Tá pegando fogo? Eu falei, não tá pegando fogo. Ela começa a entender um pouquinho da vida, das bactérias que estão fazendo o processo ali. E no final, ela abre, no começo da compostagem, está com cheiro forte de resíduo, em decomposição. E para mim é o cheiro, tá? Para mim não é um cheiro ruim, para mim é o cheiro da coisa, é a vida que está acontecendo ali, né? E ao final do processo, elas vão ver uma leira que está 5 meses lá depois, já está maturada. Eu pego aquilo na mão e dou na mão delas, e elas veem a vida, elas sentem falando, isso aqui tem cheiro de terra. E elas pegam uma minhoca que elas tinham medo de pegar e colocam uma minhoca na mão, uma tesourinha, um tatu-bola, coisa que elas nunca... E a felicidade delas de interagir com aquela vida, em entender um pouquinho mais esse ciclo da vida, cria para ele uma experiência ali que abre uma porta para a educação. Então a gente tem que repensar muito isso, como a gente reeduca essas crianças que estão cheias de estímulo, e longe da natureza, como a gente trabalha com elas para poder criar essa consciência, né? Que, né, eu falei, não é só no meio ambiente, elas precisam olhar para elas. Porque se os adultos 50% da população está com questões já de saúde por ultraprocessados, nos adolescentes já está em 30% isso. Então é uma questão de saúde pública, é uma questão que não adianta a gente cuidar do meio ambiente se a gente não cuida nem da gente, né? A gente tem que aprender a se cuidar para poder conseguir cuidar dos outros, né? Então
Acho que esse processo de olhar para o que a gente consome é muito importante. Esse processo de educação é uma coisa que a gente tem que trabalhar com muita urgência. Não só com criança, também com adultos. Eu lembro que de criança achava que a tuna não sabia que era a tuna, porque estava sempre na latinha. Descobri já 10, 12 anos que era um peixe. E também comecei a, de fato, conectar-me com a natureza depois da universidade, quando passei um ano inteiro no interior na Itália, Toscana, trabalhando em um lugar como Sítio Sampa. E lembro a emoção contínua da natureza, de todo. A primeira vez que peguei uma cenoura, a sensação, ver o buraco, eu não sabia que a cenoura nascia e tinha aquela... Enfim, toda esta coisa da natureza, do ciclo, tanto vegetal quanto animal, é surpreendente e agrega muito na vida, tanto da criança quanto dos adultos. A cenoura é um sucesso na horta, né? A cenoura, as crianças chegam lá, é justamente isso. Agora, uma época, elas floresceram. A gente plantou uma cenoura na primavera, ela deu flor para a gente criar semente, né? Ter as sementes. E ninguém imagina que a cenoura dá uma flor. É uma haste longa, com uma flor bonita no fundo. E eu peço sempre uma criança arrancar aquela cenoura. A hora que ela arranca e mostra para todo mundo, é sempre... a cenoura! E são experiências, né? Eu tive esse privilégio de crescer com... Meus pais eram campesinos, né? Tanto da minha parte da minha mãe quanto do meu pai. Então, minhas férias eu sempre ia pro sítio com meu avô. Então, eu tive essa experiência muito cedo de convívio com a natureza, com o plantio, com os animais. Tem notícia boa também, as crianças têm uma consciência maior um pouco. Apesar de elas estarem longe dos animais, elas têm uma consciência maior do que é o animal que ela está comendo. É interessante... Talvez porque a gente tem muito animal de estimação hoje em dia, muito cachorro, muito gato, não sei como esse vínculo se cria, mas eu percebo um pouco mais disso. E eu conto um pouco da minha experiência para as crianças com isso, né? Que a primeira experiência que eu tive em relação ao consumo de carne, sempre teve minha casa, sempre teve carne. Minha mãe, até hoje, quando eu falo para ela que eu reduzia minha carne, que eu como quase que eu não compro carne em casa, ela fala, mas você tem que comer carne, ainda é um tabu para ela. Mas a primeira experiência que eu tive com esse processo produtivo foi numa festa de final de ano, a gente estava no sítio do meu avô, e eles iam matar um garrote, né? Um novilho. Um novilho é um bebê de boi ou vaca. E foi muito impactante. Primeiro que a pessoa que mata esse novilho, na região inteira é uma pessoa só. Porque mesmo quem está ali produzindo carne, matando bicho, sabe que aquilo é uma coisa que você está matando uma criança, né? É um animal, mas é um filhote. Então, só tem uma pessoa na região inteira que fala que essa pessoa fica amaldiçoada. Porque sabe que é uma coisa... o ciclo da vida não está sendo respeitado ali, né? Mas o que me impactou esse dia, a primeira vez que eu vi isso, foi que quando tiraram um novilho do curral e foram levar para o lugar onde ele ia ser abatido, as vacas e o boi se enfileiraram na cerca e choraram. Eu vi a vaca... Aí você começa a ter uma relação com o animal, você entender que aquilo não é só um ser vivo, é um ser ciente, ele está prestando atenção na vida, ele tem relações ali, né? E eu fico pensando, quando eu penso nas minhas motivações de trabalhar com o que eu trabalho, tem toda a parte, lógico, do meio ambiente, da sustentabilidade, do meu autocuidado, mas para mim tem uma consciência que eu tenho, que é uma coisa muito pessoal minha, que são todos seres vivos. Cada ser vivo tem essa consciência, faz parte de um todo. Isso é uma coisa muito pessoal, mas para mim poder trabalhar com uma coisa que eu falei no começo, né, de ter controle do meu impacto, trabalhar num lugar onde eu promovo vida, que eu brinco com a minha filha, você é minha filha, minha única filha, mas eu tenho milhares de filhos. Você não tem ideia de quantos milhares de insetos eu já cuidei aqui, milhares de formigas. Então eu criei muita vida aqui. A gente entender e respeitar essa vida, né, entender que quanto mais vida, mais abundância a gente tem, mais tá todo mundo junto aí. Eu acho que a gente começar a entender e respeitar, né? Eu falei, a gente tem que se respeitar e respeitar todas as vidas, né? E criar esse ambiente que é um ambiente que existe faz milhares e milhares de anos, que funcionava, e a gente tá cada vez mais degradando ele, né? E sofrendo as consequências, né? Que acho que todo mundo está vendo e está sentindo, sabe de notícias. Eu acho que isso é uma realidade que a gente não tem mais como negar, né? Estamos em uma época onde sempre mais pessoas experimentam de ser vegetarianos, veganos. Hoje é segunda-feira, tem uma campanha Segunda Sem Carne.
É uma coisa nova, acredito que na história do ser humano não tinha muitos vegetarianos e veganos como agora. Mas acredito também que no passado, como você falou, tinha mais consciência que aquilo era um sacrifício. O animal era um ser vivo, ciente. Então, quando a pessoa comia carne, tinha uma atitude mais respeitosa, religiosa. Agora, o supermercado é um lugar onde tem uma total desconexão com a natureza, a vida, é algo de desconectado. Então, é muito importante aumentar a consciência das pessoas. Depois, cada pessoa faz a sua escolha de comer mais ou menos carne, mas passar informação é muito importante. Porque a gente tem como dado que isso, assim, somos carnívoros, sempre fomos carnívoros, mas não é bem assim, né? A gente sabe que a industrialização da carne, né? Essa oferta de carne que a gente tem hoje, isso é uma coisa nova, isso não é uma coisa que sempre foi assim. Dá muito trabalho você criar um animal, é um ciclo longo, você tem todo um cuidado com ele, então você abater um animal não é um ato simples, né? Assim, né? Por mais que a gente, com o dia a dia, as pessoas fazem isso, acabam normalizando aquilo, mas ainda assim é uma vida, tem uma coisa simbólica muito forte ali, né? Mas a gente perdeu essa distância, que nem você falou. Mas isso não é uma coisa desde sempre, né? Essa indústria da carne, que é uma coisa que industrializou a produção do animal, se as pessoas vissem como esses animais são criados, eu acho que já mudaria muito a percepção do que eles estão comendo, né? E do que isso vem para eles também, né? Do que esse ciclo de certa forma, um ciclo de violência, né? A forma como tudo acontece. Eu falei, o alimento transporta tudo, né? Os nutrientes que tem ali. A gente sabe que um animal abatido em tais situações, o que vem junto de hormônios, situações, é diferente, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Eu acho que a gente tem que respeitar, entender, como você falou, é uma escolha individual de cada um tem... Mas eu acho que não faltam motivos para a gente ter consciência sobre isso, né? Seja pelo desmatamento que causam, pela emissão de gás metano, pela consciência que é um ser vivo. Eu acho que não dá mais para não olhar para isso. Eu acho que é isso que você falou, eu faço uma escolha, mas faço uma escolha consciente. Não faço uma escolha, não estou fazendo nada, né? Acho que faz parte da nossa responsabilidade ter consciência das nossas escolhas, né? Faz parte um pouco da nossa missão, profissão, né, de comunicar o que sabemos, descobrimos. Assim como é muito interessante o ciclo vegetal da flor, que gera semente, que gera a planta, que gera o fruto. E uma das razões pela qual eu sou fermamente contrário aos agrotóxicos e aos transgênicos não é só pelo meio ambiente, pela saúde nossa e das outras pessoas, mas é também, desde um ponto de vista econômico, que significa os transgênicos. Poucas pessoas sabem que poucas grandes multinacionais controlam o mercado de transgênicos, né? A maior agora Monsanto, que comprou uma concorrente que era a BASF, ou uma comprou outra, não lembro. E eles fazem assinar um contrato aos agricultores, muitas vezes que não sabem bem ler, escrever. Com certeza não vão a ler contratos de 100 páginas. Imagina ler um contrato de 100 páginas. É impossível. E uma das condições que eles falam é que muitos transgênicos nem têm mais semente, né? Temos fruta sem semente. E então não tem mais o problema da fruta dar uma nova semente. Mas tem ainda transgênicos que criam novas sementes. Mas no contrato está escrito que a semente não é do agricultor que comprou aquela semente, que criou depois a planta, mas é da empresa. Então, estas empresas criam um vínculo, uma dependência dos agricultores com eles. Quando uma das coisas do agricultor é que tem muitas obrigações com a planta, com a terra, com a natureza, porque fazer agricultura é muito duro, mas também tem um sentido de liberdade, né? De poder escolher o que cultivar, o que não cultivar, quanto quer colocar a semente. E esta liberdade não tem mais com os transgênicos. Não tem mais, e é interessante, né? Como colocam como tecnologia uma coisa que já existia, né?
Eu falo dos transgênicos, essa semente é mais resistente a isso, é mais aquilo. Mas se você pegar bancos de semente que antes existiam, que hoje também não é só as empresas, a legislação também torna muito difícil você ter banco de semente, a troca de sementes, é complexa, eu não posso trazer uma semente de outro lugar, tem toda uma legislação complexa sobre isso. Mas tem alguns lugares que ainda tem essas sementes ancestrais. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre a Índia, né? Que eles plantam muito arroz. E tinha uma senhora que tinha um banco de semente de mais de 600 anos. E ela tinha vários potes de semente. Um era para quando chovia muito, um era quando fazia muito sol, outro é quando fazia sol e chovia. Então toda essa tecnologia que falam que desenvolveu, ela já tinha, de certa forma, essa tecnologia ali. Mas você tem que apagar essa tecnologia para você poder vender outra, né? Se você deixa essa liberdade do agricultor escolher as sementes dele, criar esse banco, criar essa transmissão de conhecimento, você quebra essa cadeia de negócio, né? Então você tem que prender ele. O agricultor ali apertado, porque a vida de agricultor não é fácil, gente. Você tem grandes produtores que aparecem nesse agronegócio, mas a vida real de 70% de quem produz nosso alimento não é essa. Então é sempre apertado. Você sempre nunca joga nada fora, sempre quebrou eu tenho sempre pedaço de ferro na horta. A pessoa fala, mas eu vou jogar fora. Não jogo, isso aqui uma hora eu vou soldar, vai usar alguma coisa. Porque a gente está sempre nessa corrida de não ter financiamento, de estar... Ou você está no meio interior, você não tem acesso às coisas, está longe das cidades. Então, se você ter essa autonomia de você produzir suas sementes, de você ter essa tecnologia sua, isso é fundamental. É fundamental não só para a biodiversidade, que a gente sabe que é importante, porque não tem só a questão de estar preso ao agricultor, né? Mas você tem toda uma cadeia ali, insetos. Isso é uma coisa que eu aprendi. Os insetos, eles não comem qualquer coisa. Tem inseto que tem na saliva dele substâncias para comer certo tipo de alimento. Então, quando você começa a quebrar essa cadeia, começar alimentos transgênicos, que aquele inseto não consegue mais se alimentar dele, você quebra uma biodiversidade toda. Que a gente sabe que é um ativo enorme do Brasil, né? O valor da nossa biodiversidade é uma riqueza que cada vez mais a gente vai descobrir. Então, a gente tem que cuidar disso. Sabes que conversé con un Gio que trabalha con o Gui no Sítio Sampa e falei que seria uma experiência muito legal cultivar arroz. Eu fiz naquele ano em Toscana e é incrível. Naquela área em Toscana não se cultiva arroz, então é uma coisa nova. E quando nós fizemos uma vasca, colocamos água, passamos com o carro para impermeabilizar a terra, colocamos água, colocamos alguns peixes e se começaram a reproduzir. Então era cheio de peixes. Depois chegaram a rã, chegaram as libélulas e vários bichos chegaram a animar aquele lugar. E são experiências que agregam muito, mas mais a um nível educativo que a nível econômico, porque não, o produto era pouco arroz. E desafios econômicos são bastante, né? Em um pequeno projeto como o Sítio Sampa. São bastantes os desafios. O primeiro desafio que a gente tem é que a gente está numa cidade. A gente teve que criar um solo. Então, o nosso solo hoje está vivo, mas ele não é igual ao solo no interior, onde eu tenho uma floresta próxima, onde eu tenho toda aquela vida acontecendo ali. Então, tem o primeiro desafio que eu tenho limitações que eu posso plantar no meu solo. Lá a gente tem 40 centímetros de solo que a gente criou. Abaixo disso é quase uma argila. Então, eu tenho primeiras limitações que eu posso plantar. Então, esse é o nosso primeiro desafio, como a gente consegue manter aquele solo sempre vivo e trabalhando sem esgotar ele, né? Outro desafio grande da agricultura urbana é que a gente é agricultor, mas a gente é urbano. Então, a gente não tem acesso a muitas das leis de incentivo. É difícil eu conseguir uma linha de financiamento, né? Porque a gente está numa cidade, ninguém olha para isso, ninguém vai produzir numa cidade. Embora atualmente a prefeitura tenha um projeto que tem ajudado bastante a gente, que é o Sampa Mais Rural, ainda assim é uma grande dificuldade, né? E em São Paulo, foi engraçado, essa semana eu estava no sábado, eu estava na conferência, eu sentei um bom tempo lá de um senhor pernambucano, um professor, né? E ele falou que se apaixonou ele contou a história para mim quando ele veio para São Paulo, porque ele se apaixonou por São Paulo, né? E completamente inusitada a história dele, porque ele falou, eu me apaixonei porque um dia eu fui comprar uma roupa e tava sol. Aí eu saí, tava chovendo. Eu falei, mas que cidade é essa? Que chove e faz sol? Quero conhecer essa cidade. Mas quando a gente naquela época a gente tinha ciclos mais firmes em São Paulo. Eu lembro de ser criança aqui e usar o minhocão, que é uma calça por baixo da calça, porque fazia frio no inverno. Tinha São Paulo da Garoa. Só que quando você está numa cidade muito urbanizada,
o impacto da mudança climática é mais forte ainda. A gente não tem mais natureza aqui, a gente não consegue quase se equilibrar a natureza. Então, plantar em São Paulo é um desafio enorme. Porque é isso, eu tenho um dia um calor absurdo, outro dia um sol, outro dia chove, eu não tenho estabilidade nenhuma de previsão de tempo. Eu tenho muitos ciclos, por exemplo, brócolis, que para quem nunca viu, o brócolis ele é uma flor, né? Cada pontinho verdinho dele daquele, se você deixar ele crescer mais, ele vai abrir uma florzinha. Só que você pega um clima que nem São Paulo, que é um clima completamente estável, um dia faz sol, outro dia calor, e a flor depende da quantidade de luz que ela recebe, da qualidade de luz, da luz vermelha, azul, para entender o processo dela. Eu não consigo plantar brócolis, porque ele começa a dar flor antes da hora. Então a gente tem alguns desafios de plantar na cidade, que é isso, a gente não tem mais um microclima. Tem espécies que precisam do microclima, precisam daquele certinho. Agora fez tantos dias de sol, tantos dias... Então a gente não consegue. Então as verduras que são mais adaptadas, a gente consegue plantar bem aqui. Então a gente tem uma limitação de terra e a gente tem uma limitação do que a gente pode plantar. E fora isso, a gente tem um grande desafio que é venda, né? Porque vocês imaginam, assim, eu não sabia a área que a gente precisa para plantar quando antes de começar a produzir. Depois que eu comecei, eu entendi que a gente precisa de muita área para conseguir sobreviver. Vocês imaginarem, a gente vende uma alface a R$ 4,50, R$ 3,50. E o custo de vida numa cidade é elevado. Então é praticamente impossível você viver de agricultura urbana numa cidade. Então, por isso que eu voltei um pouco naquele ponto de entender a função da agricultura urbana, né? Assim, a gente produz aqui, então a gente produz hortaliças, produz temperos, entrega produtos com qualidades superiores para quem quer comprar com a gente, que duram, que tem nutrientes. E isso abre a porta para a gente poder ajudar os outros agricultores. Então, uma das formas de sobreviver, de tentar lutar contra essa dificuldade, a primeira é essa, é tentar ter nossos produtos com uma qualidade diferente, que vai trazer as pessoas para comprarem com a gente, fazer essa ponte com o produtor. Então, assim, a gente consegue agregar produtos de fora e melhorar um pouco a nossa receita, a nossa margem, e transformar as hortas na vocação delas, né? Que para mim é uma coisa que eu aprendi muito esse ano com a educação, falando de educação ambiental com as crianças e educação alimentar, que é a gente resgatar as hortas como um ponto de contato das crianças com as crianças, os adultos, adolescentes, com a alimentação. Elas têm essa função importante, né? A gente coloca tudo, hoje em dia a gente coloca tudo em cima das escolas, né? A escola tem que ensinar tudo para a criança. A gente esquece que existem agências de letramento na sociedade que são importantes. A criança não tem que aprender tudo na escola. A gente tem que ter uma sociedade onde vários lugares que ela possa frequentar e ter experiências diferentes de aprendizagem. Então eu vejo que um grande caminho das hortas urbanas é esse. É sim ser um centro onde a gente pode pegar, comprar alimentos direto do produtor com um preço mais justo, remunerando bem o produtor, mas também transformar essas hortas em um lugar de troca de saberes, remunerar essas hortas por esse serviço ambiental, né? Que nem a compostagem, assim. É absurda a quantidade de composto que a gente pode criar numa cidade, porque a gente consome muito mais do que a gente planta aqui. Se a gente compostar tudo que tem aqui, vai sobrar adubo para a cidade. Então, conseguir entender esses ciclos, conseguir entender a função das hortas urbanas é uma coisa nova no mundo, né? Não é que o Brasil está atrasado. Outros lugares têm também, mas esse ciclo, como entender essa cadeia produtiva e a função das hortas urbanas e como remunerar o produtor interior, como fazer que as hortas urbanas sejam viáveis, porque é impossível viver só de produção. O custo de vida em São Paulo é alto, não tem como viver da minha produção. Mas quando eu começo a agregar isso, vender produtos de outros produtores, começar a ter dar aula de educação ambiental e alimentar remuneradas, receber pelo meu serviço ambiental de compostagem, eu consigo fechar as contas. Tá? Não é uma empresa que dá lucro, não é isso, mas eu consigo ter uma qualidade de vida, que eu estou trabalhando com uma coisa que me dá prazer, com uma coisa que eu sei que é importante. Estou fornecendo alimentos de qualidade para as pessoas, sem agrotóxico, saudáveis e fazendo uma educação ambiental. Então, acho que isso é um pacote que a gente tem que entender, porque, na verdade, quem é que a gente tem a ideia da monocultura, né? A gente tem a ideia da monocultura, que você tem uma fazenda enorme, aquelas plantações gigantes, você vende toneladas e toneladas. Mas quem trabalha na agricultura familiar, essa já é a realidade. Uma agricultura familiar, você produz um pouco de tudo. Você tem que fazer um pouquinho de tudo. Você tem que ter um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Tem que ter suas galinhas para fazer seu ovo. Então, é um trabalho que demanda várias frentes, né? E é difícil, porque se a gente for pegar a jornada de um trabalhador de agricultura familiar, ela não se enquadra em nenhuma legislação trabalhista, porque não dá para eu trabalhar de segunda a sexta. Sábado não choveu, eu tenho que regar minha horta. Ou o clima está propício para plantar naquele dia, eu vou plantar naquele dia. Então, tem que entender a agricultura como um serviço essencial para a sobrevivência do ser humano, mas também como uma coisa que é diferente, é uma coisa que está ligada com a natureza, ela tem seus próprios ciclos, e a gente tem que criar incentivos para quem trabalha com isso, né?
gente tem que ter a legislação de suporte, tem que ter uma aposentadoria correta, tem que ter linhas de financiamento, tem que entender que não é um processo industrial. E tem que tratar isso como uma legislação que dê suporte para isso, que tem incentivo para isso, porque senão cada vez mais a gente vai consumir industrializado, vai ficar doente, vai tomar remédio, que é um ciclo, né? Parece que todo mundo se conversa, né? Compra o alimento ultraprocessado, depois vai lá e toma o remédio, né? À toa que o Brasil é um dos países que mais consomem remédios no mundo, né? Maior consumidor de antidepressivo no mundo. O que isso fala sobre nossa alimentação? Porque a gente não fala que a alimentação faz parte disso, né? Que esses alimentos, eles já começam a ter estudos que mostram que não é só saúde física. Ele também causa depressão, ele causa... que está tudo interligado, né? A gente não fala disso, mas a gente tem que começar a falar disso, de educação alimentar. E é muito mais rápido do que se imagina, porque, por exemplo, produtos com açúcar ou também cereais, farinas, dão um pico de glucose na sangue que dá um prazer, mas depois vai no buraco, então é muito rápido. E é contínuo durante o dia se nós continuamente comemos algum tipo de alimento. Pode falar a uma pessoa que está assistindo onde e como comprar produtos do Sítio Sampa? Bom, pessoal, o Sítio Sampa ele fica no Jaguaré, no Parque Continental. Nós trabalhamos lá de segunda a sexta. Tá? Pode aparecer lá que a gente tem nossos produtos para vender. Nós também temos uma horta em cima do Shopping Parque da cidade, onde nós realizamos uma feira de orgânicos toda terça e quinta, das 11 até as 4 horas da tarde. Nós temos nosso Instagram, que é o sitiosampa.sp. Lá tem o nosso contato, então qualquer dúvida, se quiser agendar uma visita ou quiser passar lá para conhecer, é só mandar um oi lá que a gente responde. Também pode acompanhar a página da Relixo. Queremos nos próximos meses organizar algumas visitas para crianças, para adultos, para empresas, também com almoço, com esses produtos bons. Então tem muitas possibilidades para passar algumas horas dentro da cidade, mas mais a contato com a natureza. E quer deixar um outro convite ao público, uma mensagem? Eu acho que a minha grande mensagem é essa, gente. Nessa minha jornada, né? Quando a gente começa a criar um projeto social, a gente tem um sonho, mas as coisas vão mudando. A gente vai entendendo o nosso sonho, a gente vai entendendo a necessidade da sociedade, o que é preciso fazer, a gente vai encaixando essas coisas, a gente vai se reformulando. E a minha mensagem é um pouco que a gente conversou aqui, que para mim é fundamental a gente olhar para entender nosso alimento. A gente precisa entender o que a gente consome, de onde vem o que a gente está consumindo. A nossa saúde vem da nossa alimentação e a nossa felicidade está ligada com a nossa saúde. É difícil a gente ser feliz se a gente está sempre cansado, se está com mal-estar, se está doente. Então, a gente precisa resgatar a nossa conexão com o alimento. Muita gente gosta de cozinhar, isso é ótimo. A comida tem que ser gostosa, mas a gente tem que reaprender a comer. Sabe? Não é comer em excesso, dá para ser gostoso e comer bem, sem comer muito. Então, olhem para a sua alimentação. Acho que é uma das formas mais poderosas que a gente tem de agir no mundo. Agir desde seja na poluição por produtos que acabam virando rejeito, que não são recicláveis, desde o impacto no produtor, no meio ambiente. Eu acho que a alimentação, a gente olhar para isso com uma forma, com uma sabedoria que a gente tem que ter na nossa vida, que a gente tem que aprender, que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, para nossas filhas, eu acho que isso é fundamental. A gente começa a entender essa cadeia toda. Sem isso, a gente não consegue mudar o que a gente precisa mudar e ficar saudável e feliz. Me conecto a você para o convite a comer mais verdura crua no começo da refeição e não é as 2 folhas de letuga que se come aqui, ou uma fatia de tomate, uma de cebola, mas é um prato mesmo de verduras cruas antes de começar a comer depois arroz, feijão, carne, peixe, o que come, porque esta simples pequena ação muda, como você falou, a felicidade, a energia, a vitalidade, e também entrar em contato com o Sítio Sampa no Instagram, seguir a página deles, a nossa da Relixo, se ainda não nos sigue, porque é um caminho, não pretendemos mudar e melhorar, não estamos aqui para ser perfeitos, porque não é isso que pretendemos, que queremos, mas é começar ou continuar nessa jornada para ser um pouco mais consciente, um pouco mais respeitosos, um pouco mais felizes.
Obrigado por estar até aqui ao final. Gui, muito obrigado. Obrigado, André, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Que bom, até a próxima. Até.